Então você que trouxe o teu dízimo e a tua oferta, enquanto as mulheres cantam, vão cantar, você fica aí no teu lugar, por favor, prepare aí o teu dízimo e a tua oferta, que as mulheres vão cantar, e daqui a pouco eu chamarei os dizimistas para os pastores orar e ungir, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Queria também saudar os visitantes nesta noite, em nome de Jesus. Está aqui a vida do irmão Renato, amém? Deus te abençoe. Salete, a irmã Salete, amém?
e a irmã Marina. Amém? A irmã Marina. Amém. Que Deus abençoe. Quero dizer para você, queridos e querida, que Deus te abençoe e nós te amamos em Cristo Jesus e Deus fique com vocês. Amém? Eu quero dizer aos ofertantes, aos dizimistas, que nós temos um compromisso com Deus e é bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Queria chamar aqui, por favor, a vida dos dizimistas, por favor, se houver nesta noite. Amém? Em nome de Jesus. Aleluias. Ô glória. Vem aqui em nome de Jesus. Pedir para a pastora também, por favor, já vim aqui para estar ungindo a vida deles. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Enquanto isso, os ofertantes vão preparando as suas ofertas aí. Amém? Pai querido e Pai amado, aqui está, Pai, a vida da tua filha querida. Eu sei que o Senhor tem suprido as necessidades dela, tem visitado, tem abençoado a sua casa, sua família, o fruto do seu trabalho, Senhor. A vida também do irmão José, Senhor, que o Senhor tenha abençoado a cada dia, operado sobre ele no seu trabalho e no fruto do seu trabalho, Pai querido. Fica com eles, ó Pai, abençoando e guardando. Também a vida de cada ofertante, Senhor, que a tua bênção estejam sobre ele todos os dias, em todas as áreas das suas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis passar a salva em nome de Jesus, amém. Gostaria de estar chamando também o preletor desta noite, que é o presbítero Jefferson também, que vai estar trazendo a palavra de Deus. Querida igreja, amada igreja, fique atento aí à palavra do Senhor, que eu sei, querido, que Deus tem algo a falar comigo e falar com você, tem mais coisa para falar comigo e falar com você. Ele já está falando conosco, desde que nós saímos das nossas casas. E eu creio que nesta noite nós vamos sair daqui com a nossa vida liberta e transformada pelo poder da palavra de Deus. Ergam suas mãos para cá para nós estar orando pela vida do nosso querido e amado. Pai, aqui está a vida do presbítero Jefferson, Senhor. Pai amado, Pai querido, que não seja ele, Pai, mas sim, ó Deus, o teu Espírito Santo, Pai, que está sobre ele. Pai, que a tua palavra que foi preparada, que vai ser ministrada pelos lábios do teu servo, através da unção do teu Espírito Santo, Senhor, venha como rema em nossas vidas, Senhor, trazer transformação em nossas vidas. Que os nossos corações, ó Pai, esteja com uma terra fértil, arada e preparada, Senhor, para recebermos a tua palavra nesta noite. Pai querido, fica com teu filho e abençoe a vida dele em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus. É uma alegria receber essa oportunidade do Senhor. Confesso que não é fácil. A gente passa a semana com frio na barriga, uma responsabilidade muito grande. Mas louvado seja Deus por todas as coisas. Importante que o Senhor Deus possa abençoar a vida de cada um, principalmente a minha nessa noite, né? Quero convidar os irmãos para se colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Abram as suas Bíblias em Jeremias 17. Jeremias 17. Nós vamos ler o versículo 9 e o 10. Jeremias 17, versículo 9 e o 10. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Curva a sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Pai bendito, querido e amado, nessa noite, Senhor Deus, estamos na Tua casa, que é a chamada casa de oração, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, é necessário, Senhor Deus, essencial que nessa noite haja, Senhor Deus, a operação do Teu Espírito Santo na minha vida, na vida dos nossos irmãos, de cada um que aqui está, Senhor. Seja o Teu querer, seja a Tua vontade, a Tua obra, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, que não haja impedimento, Senhor Deus, que a nossa
a nossa fé, que o nosso coração, as nossas vidas estejam preparadas nessa noite para receber, Senhor Deus, aquilo que vem do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, opera, Pai, milagre, opera salvação, opera, Senhor Deus eterno, mudança de vida nessa noite, tudo para louvor, honra e glória do Teu nome que é santo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Queridos, nós passamos aqui praticamente 3 meses, pastor Flávio fez um estudo a respeito de cura interior, e durante todo esse período, o Senhor Deus falou muito comigo, com cada um daqueles que participaram, foi um aprendizado muito grande para todos nós. E nessa noite eu quero tentar falar um pouquinho disso, e é um tema um pouco difícil, até porque, haja visto que a gente levou praticamente 3 meses para tratar, para falar, e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso nessa noite. Eu não sou um doutor, não tenho grandes conhecimentos de psicologia, dessas coisas, e eu não vou me aprofundar nisso. Eu vou tentar falar um pouquinho do que a gente viu, do que a gente aprendeu, e depois nós vamos entrar na palavra de Deus. Aliás, já entramos, né? Mas, queridos, do que nós aprendemos, o homem ele é tripartido, ele é dividido em 3 partes. O homem ele é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Foi isso que todos nós aprendemos na escola bíblica. Foi assim, irmãos? Amém? O homem, como hoje nós vimos também na escola bíblica, e quem não veio hoje perdeu, aliás já está perdendo faz tempo por não vir, nós aprendemos também hoje que a parte principal do homem, do ser humano, é o espírito dele. Porque uma vez que o espírito do homem está vivo, então o homem ele tem vida. Uma vez que o espírito dele está morto, o homem também está morto. Então, é importantíssimo a parte espiritual, o esclarecimento da parte espiritual da vida de cada homem, de cada um de nós. É determinante que a nossa vida espiritual seja resolvida. E aí, por que isso é determinante? Porque se a nossa alma é onde estão os nossos sentimentos, é onde está a nossa inteligência, é onde estão os nossos pensamentos, os nossos sofrimentos, as nossas emoções. E aí, a nossa alma, ela depende totalmente do nosso espírito para ter vida e vida verdadeira. Uma vez que o nosso espírito está morto, então, nós vamos buscar, nos meios mundanos, uma maneira de confortar a nossa alma. A gente vai buscar no mundo uma maneira de fazer com que a nossa alma ela viva feliz, ela viva contente. Mas isso não é possível através dos recursos mundanos. Aliás, os recursos mundanos são justamente a causa dos muitos males que nós sofremos na alma. O espírito humano é justamente o ponto de contato do homem com Deus. Uma vez que o espírito do homem é vivificado, e aí então passa o homem a ter novamente relação com Deus. Passa o homem novamente a ter contato com Deus. Mas por que se diz que o homem novamente passa a ter contato com Deus? Justamente porque o homem, em algum momento, deixou de ter esse contato com Deus. E que momento foi esse? Todos sabem que foi na queda. Quando Adão e Eva pecaram, então entrou o pecado no mundo, e aí a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus.
Todos pecaram e por isso foram afastados da glória de Deus. Mas esse Deus que nós estamos falando, que é um Deus justo, esse Deus que nós estamos falando que é um Deus reto, íntegro, justo, e que por conta da sua justiça não aceita o pecado, e por isso o homem foi separado de Deus, também é um Deus misericordioso. Também é um Deus que se compadece de nós, sabe da nossa condição, e não nos desamparou, não nos abandonou, mas antes Deus, Ele sempre, desde o início, desde a queda, Ele já havia planejado a restauração do homem, a religação do homem consigo mesmo. Deus, Ele é Espírito, e importa, queridos, que os seus adoradores, aqueles que o amam, aqueles que os buscam, o adorem verdadeiramente em espírito e em verdade. Então, isso demonstra, pela palavra de Deus, que só há uma forma de nós sermos religados com Deus, e isso é de uma maneira espiritual. Isso acontece no nosso espírito, que é o mais profundo do ser humano. A parte mais profunda, o que está lá dentro do ser humano. É isso que vai fazer com que nós tenhamos contato com Deus. Na alma, como eu disse, estão os nossos sentimentos. Na alma, como eu disse, estão os nossos sofrimentos, estão as nossas emoções, estão os nossos intelectos. Se a nossa alma ela é alimentada por aquilo que vem do Espírito, então aquilo que é espiritual, aquilo que vem de Deus, aquilo que vem de Deus é perfeito. E aí então a nossa alma ela vai ser abastecida daquilo que é reto, daquilo que é bom, daquilo que é íntegro. O que acontece é que a gente vive num mundo onde nós somos bombardeados por a contrapartida, por aquilo que é contra aquilo que Deus nos oferece. E nós vimos na escola bíblica durante esse período que nós somos bombardeados através dos nossos sentidos, da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato, do nosso olfato, do paladar. De todas as maneiras, nós somos afrontados em todo o tempo, para quê? Para viver segundo as vontades da carne. Aquela que vai nos fazer, que vai nos trazer sofrimento, que vai nos trazer condenação, que vai nos trazer problemas em todo o tempo, em todo instante. E aí a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é a luz. E Ele fala assim: eu não condeno o mundo. A condenação do mundo é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. E o que isso quer dizer? Quando Jesus ele fala a luz veio ao mundo, Ele diz que veio trazer algo que é espírito. Ele diz que veio trazer algo que é revelador para a vida do ser humano. Ele diz que veio trazer algo que é verdadeiro, que é aquilo que vai tratar a gente lá dentro. Isso é luz, isso é verdadeiro. Mas os homens rejeitaram isso. Quando Jesus jogou luz na vida dos homens, que eles perceberam que essa luz podia fazer aparecer os seus pecados, podia fazer aparecer quem realmente eles eram, podia fazer aparecer o que estava realmente dentro deles. Ao invés de eles aceitarem, enfrentarem tudo isso, eles rejeitaram e preferiram continuar vivendo a vida que estavam levando. Então Jesus ele fala: eu não condeno o mundo, a condenação ela é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens tomaram uma decisão, a decisão de amar mais as trevas. Então, é por aí que a gente começa a ver a dificuldade que é, o que é que Paulo ele dizia que do combate que havia entre o corpo dele e o espírito dele, o espírito querendo trazer vida e o corpo querendo trazer morte. Em todo o tempo havia aquela guerra, aquela luta, mas Paulo, consciente dessa luta, estava em todo o tempo ligado com Deus, em oração com Deus, em contato com Deus, porque ele sabia que só nessa comunhão com Deus ele poderia ser capaz de vencer aquilo que estava tragando ele para a morte. Aleluia. E aí então, queridos, o problema é que quando a gente vive sem esse Espírito de Deus, quando a gente vive sem essa ligação, nós vivemos inteiramente, plenamente à mercê do pecado. E às vezes,
Tem um pastor que ele diz assim: o problema do pecado, o problema daquilo que é mundano é que muitas vezes é bom. É como, por exemplo, você desejar tomar um copo de Coca-Cola, por exemplo. E aí você sabe que não é bom. Às vezes você até não quer tomar. Você sabe que não faz bem. Às vezes você até não quer tomar, mas você toma. É mais ou menos isso. Então, há muitas coisas que é bom, do sentido de que é gostoso, mas que nós deveríamos dizer não. Não posso. E nós devemos dizer não, não posso. Então, esse deixar de dizer não posso, não quero, não faço, não é isso que eu vou fazer, faz com que ao longo do tempo vão se acumulando consequências à nossa vida. A falta de uma decisão, a falta de uma atitude, a falta de se posicionar em relação àquilo que afeta a nossa vida, certamente vai nos trazer consequências muito ruins. Nós temos exemplo de Davi, que a palavra diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Davi era um pastor de ovelhas do seu pai. Davi era um homem que era temente a Deus. Ainda quando menino, franzino, o Senhor Deus achou graça em Davi e decidiu por ungí-lo a rei de Israel, ainda quando o rei Saul era rei de Israel. E Davi, sendo ungido, compareceu diante de Saul para que ele fosse aquele que enfrentaria Golias. Ele compareceu diante de Saul falando: quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? Demonstrando toda essa força, toda essa coragem, Davi foi lá diante do rei de Israel dizer: eu quero ir lá enfrentar Golias. Aí Saul falou: mas você é um menino. Até mesmo as armaduras que Saul ofereceu a Davi não lhe servia, ficou pesada demais de tão franzino que ele era. E Davi ainda disse: olha, mas isso não importa, porque até mesmo eu lá, cuidando das ovelhas do meu pai, de repente um dia pulou um leão, avançou nas ovelhas do meu pai, e eu fui lá e tirei a ovelha da boca do leão. Outro dia também, um urso fez a mesma coisa, ele foi lá, avançou na ovelha do meu pai, e eu fui lá, abri a boca dele, os braços dele, e tirei a ovelha do meu pai. Com isso, Davi estava dizendo para Saul quanta coragem havia nele, quanta confiança, quanta fé em Deus ele tinha. E aí então Saul permitiu que ele fosse. E Davi então foi, compareceu diante de Golias e falou assim: você vem a mim com armas, com arcos, com flecha, mas eu vou a ti em nome do... Eu vou a ti em nome do Senhor. Nós estamos falando de um homem que é considerado um dos heróis da Bíblia. Heróis aqui não no sentido pagão, mas um dos grandes nomes, um dos grandes homens da Bíblia, até hoje muito citado pelos judeus. Então, este mesmo homem foi o mesmo que, por exemplo, arquitetou, planejou a morte de Urias para que ele pudesse ficar com a sua esposa. Este mesmo Davi foi um homem que, diante de Saul, ele esteve em depressão quando a luta lhe veio. Isso demonstra que ele era homem tanto quanto eu e você. Como João diz lá no dia que ele viu o Senhor Jesus na ilha de Pátmos,
e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Aí ele conta a história da visão que ele viu lá na ilha de Patmos com o Senhor Jesus. Mas primeiro, ele reforça isso, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Nas mesmas aflições, nos mesmos sentimentos. Então, com isso, o que eu quero dizer para você é que não há um super-homem, um super-crente, alguém que seja infalível, imbatível, incapaz de sofrer algo. Davi, que teve esse começo tão brilhante, né, que a gente pode dizer, quando Deus o ungiu a ser rei de Israel, de repente, de uma maneira, até às vezes como a própria religião ela coloca, você passa a ver um homem que jamais ele cometeria tais erros. Jamais ele seria capaz de cometer tais coisas como Davi cometeu. Agora, tudo isso que aconteceu na vida de Davi trouxe sérias consequências para ele. Assim como no dia a dia, as coisas que nós deixamos de tomar decisão, deixamos de tomar uma atitude, uma postura, vai trazer consequências para mim e para você. E essas consequências, elas ocorrem aonde? Na alma. E elas serão maiores ou menores na medida que nós decidimos por buscar a Deus, estar na comunhão com Ele, para que através dele nós tenhamos condições de enfrentar, de vencer o pecado, de vencer o mal, ou, como o Senhor Jesus disse, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. E então nós nos afastamos da luz, para que os nossos pecados não sejam manifestos, e aí a gente vai tentar viver da nossa maneira, do nosso jeito, e cada vez mais a alma nossa vai sofrendo sérios problemas. Os problemas da alma, muitas vezes, eles podem ser através de uma herança dos avós, dos pais, não no sentido de que do pecado, que um herdou o pecado do outro, mas no sentido daquilo que é transmitido, de um exemplo, no comportamento. Então, o avô, o pai, tinha determinado comportamento que o filho observou e levou aquilo adiante. Pode acontecer. Mas nós somos seres inteligentes. Nós somos seres dotados de uma individualidade que Deus nos deu, de um poder de decisão, que a Bíblia chama de livre-arbítrio. E aí, a partir do momento que nós estamos diante da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela vem justamente para jogar a luz e dizer que, a partir de agora, você já não tem mais desculpa para dizer que vive assim por causa do seu pai ou da sua mãe, por causa do seu avô ou da sua avó. Mas aí a palavra de Deus, ela vem para mim, para você, para dizer assim: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que a palavra de Deus, ela chega para mim, ela chega para você, então nós temos nas nossas mãos o poder de dizer: ou eu continuo vivendo como meu pai e minha mãe viviam, ou eu me liberto disso e passo a ter uma vida nova, em nome de Jesus. Ou eu me liberto disso e passo não só a ter uma vida nova, como meus filhos vão ter uma vida nova, como meus filhos vão ser abençoados, a minha herança vai ser abençoada. Então as coisas mudam completamente. A medicina, os psicólogos, isso eu ouvi alguém falar, eles tratam doenças da alma, mas muitas doenças que seriam facilmente tratadas se você enfrentar aquilo como deve ser. Agora, o problema é que às vezes a gente não sabe como enfrentar, não sabemos como enfrentar, mas nós não podemos fugir da palavra de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi cozer folhas para ocultar a nudez dele e se esconder da presença de Deus. Eles queriam fugir da realidade, eles queriam fugir daquilo que estava acontecendo, mas não havia maneira de eles fugir. Então, o ser humano, nós
muitas vezes quando a gente começa a mergulhar no problema, a gente já começa a acreditar que não há perdão para a gente também. A gente começa a acreditar que a gente não merece perdão. E a verdade é essa, não merecemos. Mas o problema não é acreditar que não merecemos o perdão. O problema é quando a gente deixa de acreditar que Deus é amor e é capaz de nos perdoar mesmo assim. O problema é quando a gente deixa de acreditar que o amor de Deus é capaz de nos perdoar, por pior que seja o nosso pecado. A palavra de Deus diz que Judas, depois que traiu Jesus, ele não achou lugar de arrependimento. Ele não achou lugar de arrependimento. Isso significa que ele não foi capaz de acreditar que havia perdão para ele. Ele estava completamente perturbado por conta dos seus pecados. Tanto é que ele foi até os homens, aqueles homens que tinham apoiado a ele para que ele fizesse aquilo. Aqueles homens que tinham pago para ele, aqueles homens que bateram nas costas dele e falaram: olha, Judas, faz isso porque vai dar certo, é assim mesmo que tem que ser. Aqueles homens que incentivaram ele a trair Jesus. Então depois que ele cometeu aquilo, que ele estava perturbado, ele foi lá procurar os amiguinhos dele, aqueles que tinham incentivado ele a fazer aquilo, imaginando talvez que aqueles homens fossem de alguma maneira confortá-lo. E os homens agora viram para ele e falam assim: olha, Judas, isso é contigo, isso é problema seu. Você está perturbado, você está com problema, isso é problema seu. É assim que o mundo trata. É assim a maneira como o mundo ele consegue lidar com essas situações. Quando a gente tem um caso que ninguém consegue resolver, um vai desviar para lá, o outro vai desviar para cá, ninguém vai abraçar. Mas a palavra de Deus é aquela que abraça, é aquela que tem condições, é aquela que nos mostra que nós podemos, em nome do Senhor Jesus, receber salvação. O problema do pecado é que em algum momento, eu e você podemos chegar num ponto de a gente achar que não tem mais jeito, e o nosso fim ser como o fim de Judas. E é isso que Satanás quer, pouco a pouco, de pouquinho em pouquinho, ele vai nos levando até um ponto de a gente não acreditar que haja mais salvação. Se alguém duvida que é assim, Jesus ele fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir, e isso não é brincadeira. Então ele vai agindo, vai trabalhando, na medida que a gente dá permissão a ele, que a gente dá legalidade a ele. De que maneira que a gente dá legalidade? Quando a gente vive no pecado, quando a gente rejeita Deus, quando a gente não quer Deus na vida. Isso não é uma ameaça, querido. Isso não é uma forma de ganhar você. Isso é a realidade, porque é impossível, uma vez que você conhece a palavra de Deus, você imaginar que alguém que se diga bom não aceite a palavra de Deus. Como pode? Porque Deus ele é bom, Deus ele é maravilhoso. Se existe alguém que está distante de Deus e que diz que é bom, essa pessoa certamente vai aceitar a palavra de Deus. Você quer um exemplo? Cornélio. Cornélio era um homem que era temente a Deus, mas não conhecia Jesus. E a palavra de Deus dá testemunho da vida de Cornélio. E tanto é que Deus amava Cornélio, que Deus enviou Pedro lá para falar de Jesus. E Pedro foi lá e a palavra de Deus diz que chegando Pedro lá, quando começaram a falar de Jesus, desceu o Espírito Santo sobre todos eles. Ele era bom, ele era um homem misericordioso, ele era um homem bondoso, era assim, mas faltava algo para ele, que era o Senhor Jesus. E Deus providenciou, enviou ele lá. E aí quando ele recebeu a palavra do Senhor Deus, como ele realmente era um homem de coração misericordioso, um homem que conseguia compreender, enxergar as coisas de Deus, ele aceitou imediatamente a palavra de Deus. Então esse é o tipo do homem que a palavra vem como luz e ele fala: é isso mesmo que eu preciso, é isso mesmo que eu quero. Não faz sentido alguém dizer que é bom e não aceitar a palavra de Deus. Tem alguma coisa oculta, tem alguma coisa escondida por trás desse negócio. Então, tudo isso acontece para trazer o quê? E traz sofrimento aonde? Na nossa alma. Tudo isso traz sofrimento para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Quanto mais os sofrimentos vão acontecendo no decorrer da nossa vida, mais coisas nós vamos ter para lidar lá na frente. Nós vamos ter com o que tratar lá na frente. São marcas que vão ficando na vida da gente, são situações que vão ficando na nossa vida,
e que cada vez mais elas vão aumentando na medida que não vão sendo tratadas. Então, querido, existe não só além desse sofrimento da família, esse sofrimento que eu estou dizendo do dia a dia, dos problemas que a gente enfrenta, mas também o sofrimento de ordem material. Aquele sofrimento que a sociedade ela impõe para nós, o sofrimento de que você precisa, você tem que correr atrás para ganhar determinado salário, que você precisa ter um determinado carro, que você precisa ter uma casa, e a casa não basta ser uma casa que te comporte, mas tem que ser uma casa bonita, adornada. Então, essa pressão da sociedade é uma pressão também que faz com que com que traga sofrimento para as nossas vidas. Tudo isso vai se acumulando. Tudo isso vai fazendo com que a nossa alma vire uma verdadeira panela de pressão. E aí a pessoa, quando ela está distante de Deus, quando ela não está vivendo na presença de Deus, o que acontece é o seguinte: ela vai pegar isso daí e ela vai estancar, ela vai segurar, ela vai esconder até o momento que ela puder. Quanto mais ela puder esconder, ela vai esconder. Quanto mais ela puder levar adiante essa situação, ela vai fazer. Porque ela não vê outra forma, outra maneira de lidar com aquilo. Ela não vê outra situação. Escolheu verdadeiramente viver daquela maneira. E aí, querido, não precisa abrir, mas esse sofrimento, a vida dessa maneira, sendo levada dessa forma, ela vai trazer não só problemas para a nossa alma, como já comprovadamente hoje em dia se diz, pode trazer problemas sérios para a nossa saúde. Ela pode trazer problemas sérios para o nosso corpo. E aí, o salmista diz assim, lá no Salmo 73, 21, assim o meu coração se azedou, sinto picadas nos meus rins. Provérbios 14:30 diz assim: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Sentimento está onde? Na alma. A inveja está onde? Na alma. E a podridão que ele se refere aos ossos está no corpo. É algo que reflete no nosso corpo. Então as consequências vão muito mais além do que o sofrimento que a gente vive no dia a dia, do que o sofrimento que o pecado traz e que as consequências do mundo trazem para nós. E elas podem sim resultar em problemas seríssimos no corpo. Provérbios 17:22 diz assim: o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O espírito abatido. Agora eu quero que você abra, em nome de Jesus, em Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3. Versículo 39. Amém? Diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Querido, a gente falou até agora daquilo que traz sofrimento, a gente falou até agora daquilo que traz tristeza, daquilo que traz doença, enfermidade para a nossa alma, para o nosso corpo. Aqui nós vamos começar a entrar naquilo que traz saúde, naquilo que traz paz,
E essa palavra, aparentemente dura, mas é uma palavra que traz paz. É uma palavra que traz cura. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. O problema é que nós precisamos aprender a olhar para nós e ver que nós somos culpados dos nossos próprios atos. A gente precisa aprender que aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fazemos, as consequências que nós temos, são consequências em virtude dos nossos pecados, das nossas escolhas. O pastor Flávio costuma dizer aqui, que nós estudamos aquilo que nós escolhemos estudar. A gente casou, nós casamos com as pessoas que nós escolhemos casar. A gente, de repente, se você está namorando com uma pessoa que você escolheu namorar. Quem trabalha onde escolheu trabalhar. Ninguém obriga ninguém a fazer nada. As escolhas são nossas. Como as escolhas são nossas, as consequências também são nossas. E muitas vezes a gente quer terceirizar isso. A gente quer colocar a culpa em alguém, quer procurar alguém para colocar essa culpa. Às vezes a gente quer, de alguma maneira, se livrar da responsabilidade que nós temos de tratar as consequências dos nossos próprios atos, das nossas próprias escolhas. Então, a palavra está dizendo aqui, do que se queixa, pois, o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Porque nós não podemos comparecer diante de Deus para dizer que Deus é culpado dos nossos pecados. Não faz sentido a gente comparecer diante de Deus e muitas vezes com as consequências que nós sofremos em virtude da teimosia, das nossas escolhas, para colocar a culpa diante de Deus. Davi sofreu muitas consequências em virtude da escolha dele. E quando Deus confrontou Davi, quando Deus colocou Davi diante das situações que tinha trazido ele até aquilo que ele estava vivendo, Davi se humilhou na presença de Deus. Davi se ajoelhou e reconheceu: Senhor, isso é verdade, é assim mesmo que eu fiz, é assim mesmo que eu estou vivendo, é tudo verdade, Senhor. E ele reconheceu e se humilhou diante da presença do Senhor. Do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe cada um dos seus pecados. Abra agora a Bíblia em Hebreus 12, 12, por favor. 12, a partir do versículo 1. Amém? Eu vou ler só até o versículo 3. Diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Em vossos ânimos. Jesus, ele suportou tais contradições dos homens. Contradições. Os homens que viviam de uma maneira, demonstravam viver de uma maneira, mas agiam de uma outra maneira. E Jesus, sabendo de tudo isso, suportou tais contradições. Jesus, conhecendo o coração do homem, o coração enganoso, o coração mentiroso, suportou tais contradições. Então, o que diz aqui a palavra de Deus para mim e para você, querido, é que nós precisamos sair de uma posição de vítima.
A gente precisa sair de uma posição de que eu sou coitadinho, de que tadinho de mim, que sofro isso, sofro aquilo, para tomar uma posição de atitude em relação àquilo que nós somos responsáveis. Em relação àquilo que é responsabilidade minha e sua. Porque o Senhor Jesus, mesmo vendo a cruz pela qual Ele teria de passar, sendo justo, sendo perfeito, Ele não merecia estar lá, mas assumiu aquela condição no meu e no seu lugar. Mesmo vendo tudo isso, suportou as tais contradições dos homens, a minha e a sua. Foi lá e enfrentou a cruz, a morte e morte de cruz. Então, a minha posição em relação ao pecado é o que vai determinar as consequências dele ou não. As minhas posições em relação ao que deve ser feito é o que vai determinar se eu vou sofrer consequências daquilo ou não. E aí, a partir do momento que a gente se posiciona, querido, a partir do momento que a gente toma uma decisão, nesse instante, talvez você consiga, talvez não. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala assim que foi-me posto um espinho na carne para que eu não me glorie. Em outra passagem ele diz, quando estou fraco é que estou forte. Quando estou forte, estou fraco. Em outra passagem, o apóstolo Paulo ele diz também a respeito de que o bem que ele quer fazer não faz, mas o mal que não quer, esse ele faz. Então, querido, significa que se Paulo passou por todas essas situações, se Paulo, que é um homem da qual nós admiramos tanto, sabemos que é um dos maiores homens de Deus, do qual a Bíblia nos ensinou tanto, se ele passou por isso, você, nós vamos passar por tudo isso também. Se Paulo passou por toda essa situação, significa que eu e você vamos passar. Agora, Jesus ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele falou isso para Paulo e falou isso para mim e para você. E Paulo venceu com essa palavra. Quando Jesus falou isso, falou para Paulo. E Paulo enfrentou as aflições do mundo e venceu. E em nome do Senhor Jesus, você, nós vamos enfrentar as aflições do mundo e vamos vencer também. Vencer as aflições do mundo não significa comprar um carro zero, querido. Vencer as aflições do mundo não significa aqui, como a palavra está falando, você comprar um apartamento. Vencer as aflições do mundo significa você enfrentar tudo isso, você enfrentar o pecado, você enfrentar aquilo que o mundo está propondo para você. E mediante a palavra de Deus, aquilo que Deus está propondo para mim e você, como vida verdadeiramente abundante, para mim e para você, nós enfrentarmos e vencermos. Isso significa realmente vitória. Enfrentar isso, é isso que Jesus ele está falando de vitória. É isso que Jesus ele está falando de vencer. É quando nós temos a palavra de Deus a nosso favor, para ir no mundo e fazer aquilo que Deus está nos mandando fazer. Jesus ele fala que nos dará vida, e vida em abundância. Mas que vida é essa? De que forma é essa vida? Por que tem tanto crente sofrendo? Por que tem tanta gente dentro da igreja sofrendo? É porque distorceram tanto o conceito desse negócio de vida abundante. Vida abundante virou uma coisa que não tem nada a ver com o que Jesus está falando. Vida abundante virou uma situação de que eu e você queremos aquilo que satisfaz os nossos desejos, as nossas vontades. E é isso que satisfaz o meu desejo, a tua vontade, a minha vontade, que nos faz levar a uma vida de sofrimento. Agora, o que vai nos levar a uma vida de paz? O que vai nos levar a uma vida de graça, de vida abundante verdadeiramente? É a gente se renunciar a nós mesmos. É a gente abrir mão, dizer, eu não quero nada disso. Senhor, a partir de hoje, como disse Paulo, eu estou morto para o mundo. Estou morto para o mundo. Uma vez que você está morto para o mundo, querido, então você já não quer mais nada desse mundo. O morto ele já não deseja nada. Você morreu para o mundo, mas você está vivo para Cristo. Você está vivo para receber essa bênção de que Jesus está falando. Você está vivo para ter paz dentro de você, mesmo quando tudo à sua volta está pegando fogo. Você está vivo para vencer, mesmo quando a tua carne está sofrendo na enfermidade. Você está vivo para vencer, mesmo quando na família há alguém que está em luta, em sofrimento, em doença. Você está livre para vencer em nome de Jesus. É disso que a palavra de Deus está falando. E aí, queridos, eu queria falar sobre esse ponto da nossa posição.
A palavra de Deus diz lá em Lucas 11:14: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Humilhai-vos na presença de Deus, como diz a palavra. Se nós nos humilharmos na presença de Deus, o que significa que humilhar, querido? É a gente comparecer diante da presença de Deus, aí sim como ovelhas. Porque você vai diante de Deus, humildemente, dizer a Ele realmente aquilo que é você. Comparecer diante de Deus, reconhecendo a minha situação, a sua situação, quem eu sou verdadeiramente, o que eu faço, como eu vivo, se isso é algo de que Deus se agrada ou não. Não estou falando do amor de Deus, querido, que o amor de Deus é incondicional, mas o nosso posicionamento em relação àquilo que agrada a Deus ou não. E aí a gente comparece diante de Deus, e aí nós temos a opção de nos enchermos de orgulho e segurar aquilo que é a nossa realidade, ou nós temos a opção de nos humilhar na presença de Deus e falar: Senhor, aqui estou eu, falho, pobre pecador, miserável homem que sou. Como diz o pastor Flávio no acampamento há 2 anos atrás, que de a gente poder chegar diante de Deus e dar nome para os nossos pecados. Dar nomes, porque às vezes a gente cita de uma maneira abrangente, de uma maneira muito indireta, mas Senhor, aqui está o que eu não consigo vencer, aqui está o que eu não consigo tratar, aqui está o que eu não consigo cuidar, me ajuda, Senhor. Se a gente se humilhar, então o Senhor Deus, Ele vai tratar de nos exaltar. E a exaltação aqui não tem nada a ver também com apartamento, com carro, com casa, não tem nada a ver com isso. Estevão foi exaltado por Deus, ou não? Todos sabem que Estevão morreu apedrejado, mas a palavra de Deus diz que no último dia de vida dele, no último instante, ele olhou para os céus, e ele viu os céus abertos, e o Senhor Jesus assentado à direita do Pai, aleluia. E aí a palavra de Deus diz que ele, olhando para os céus e vendo essa visão, ele perdoou a todos aqueles que estavam ali. E no meio daqueles que estavam ali estava Paulo. Estevão perdoou a todos que estavam ali. E aí, nesse conceito de prosperidade que se diz por aí, Estevão foi derrotado. Mas no conceito de prosperidade que a Bíblia fala, Estevão foi exaltado por Deus. Porque ele morreu naquele momento ali, mas ele foi direto para o seio de Abraão. Ele foi para o descanso eterno que estava preparado. Se cumpriu na palavra dele, na palavra de Deus, na vida dele, que diz que aquele que crê em Deus, aquele que está em Cristo Jesus, não verá a morte. Morreu o corpo de Estevão, mas o espírito dele foi para o Senhor. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, querido, a palavra de Deus é aquela que trata corpo, alma e espírito. A palavra de Deus é aquela que entende o homem, a mim, a você, como nós somos, como realmente a gente é. A palavra de Deus é aquela que desnuda a nós, mas não desnuda simplesmente, puramente para nos expor ao ridículo, para nos expor à humilhação. Nos desnuda para nos tratar realmente como devemos ser tratados. Nos desnuda para colocar para fora aquilo que está dentro lá, martirizando, trazendo sofrimento. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite, eu quero poder pedir aos irmãos, vamos nos colocar de pé, querido, e vamos fazer essa oração. Vamos fazer uma oração agora, e você vai orar para você. Nesse momento você vai olhar para dentro de você. Queria eu que
em nome do Senhor Jesus, pudéssemos nessa noite comparecermos individualmente, sem nos preocuparmos com quem está à nossa direita, à nossa esquerda, mas que o Senhor Deus nos trate nessa noite em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos comparecer diante de Deus em conversão. Senhor Deus, eis-me aqui. Eu estou em sofrimento sim, às vezes murmurando, reclamando, às vezes falando, Senhor Deus, por que isso, por que aquilo? Mas nessa noite o Senhor Deus nos coloca a compreender o quanto nós mesmos somos responsáveis por tudo aquilo que está nas nossas mãos. Em nome do Senhor Jesus, vamos fazer essa oração agora, querido. Abra o teu coração, se humilhe na presença de Deus. Não permita que Satanás nessa noite, ele tire de você essa oportunidade que Deus está te dando. Seja honesto com você mesmo. Seja realista agora diante de Deus. Em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Deus há de abençoar o teu coração. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, Tu és aquele, Senhor Deus, que conhece o mais profundo do ser humano, Pai. Tu és aquele que conhece o mais profundo de cada um dos que estão aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita agora cada vida, Senhor Deus. Visita agora cada um dos que estão aqui nessa noite, toca com as Tuas mãos poderosas, as Tuas mãos sanadoras, as Tuas mãos capazes de libertar, curar, salvar, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, tudo aquilo que oprime, Senhor Deus eterno, dessa vida, tudo aquilo que estiver trazendo sofrimento, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, manifesta através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, a Tua palavra que é luz, Senhor Deus eterno, seja bênção na vida deste irmão, desta irmã. Traz, Senhor Deus eterno, salvação, traz cura, traz libertação, meu Deus, para essa alma aflita, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toca agora, Senhor Deus, com o Teu poder. Em nome do Senhor Jesus, toca agora, Senhor Deus querido, com o Teu sopro, Pai, o sopro do Senhor. Senhor Jesus, naquele dia o Senhor compareceu diante dos discípulos e disse, soprou e disse, recebei a paz, recebei o Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, onde houver uma alma nessa noite, diante da Tua presença, se humilhando, Pai querido, Pai, sopra, Senhor Deus, a Tua graça, sopra o Teu amor, Senhor Deus, abraça, Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo, opera aquilo, Senhor Deus, que nós não temos condições de fazer. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, este irmão talvez não saiba, não tenha condições de saber qual que é a cura, Senhor Deus eterno, para o Teu sofrimento. Mas, Senhor Deus eterno, nessa noite nós sabemos que o Senhor Deus é o Deus detentor de todo poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, toca, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, opera, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Pela Tua infinita graça e misericórdia, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, a Tua igreja que aqui está, necessitada, reconhecendo que Tu és Senhor, meu Deus, põe as Tuas mãos, ó Pai, aleluia. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso, Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo.
Querido, você que recebeu essa palavra nessa noite, eu não vou convidar você a vir à frente, não. Onde você está, eu tenho certeza que o Senhor Deus te tratou. Onde você está, eu tenho certeza que o Senhor Deus falou contigo. Eu quero, em nome de Jesus, pedir a você, querido, que nessa noite você tome uma decisão verdadeiramente, um posicionamento diante do Senhor. Que não passe de hoje o dia em que o Senhor Deus há de transformar a tua situação. Que não passe de hoje o dia que o Senhor Deus há de tratar a sua vida, o seu coração. Em nome do Senhor Jesus, saia daqui com uma atitude diferente. Em nome do Senhor Jesus, saia daqui com uma posição na presença do Senhor, de buscar a Deus, de estar na presença dEle, de fazer aquilo que é bom. Em nome do Senhor Jesus, recebe nessa noite a tua vitória, querido. Recebe nessa noite a bênção, a cura do Senhor Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, você nessa noite está diante sim do maior milagre que o ser humano pode receber, que é o milagre da salvação. Você está sim nessa noite diante daquele que trouxe a palavra, o Evangelho, como diz a palavra, que o Evangelho significa boas novas de salvação, novidade de vida. Então, em nome do Senhor Jesus, saia daqui vivendo no renovo, saia daqui vivendo a novidade de vida, para louvor e glória do Senhor. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. A igreja pode sentar, amém? Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Amém? Antes de eu dar os avisos, o pastor pede para que toda a liderança se reúna após o culto. A gente não pode usar o salão lá embaixo, podemos ficar aqui mesmo, aqui na frente, tá bem, pastor? Vamos tratar de um assunto sobre um evento, tá bom? Quarta-feira, às 20 horas, campanha da unidade, não perca, venha, traga alguém, tem sido bênção nas nossas vidas, tá? Às 17 horas, domingo, Escola da Vida. Na Escola da Vida nós temos classes para os adolescentes, para os jovens e os adultos. Então venham participar, tanto os jovens, os adolescentes e os adultos e os juniores, né? Não posso esquecer dos juniores, amém, juniores? Glória a Deus. Na Escola dos Adultos, a classe dos adultos, nós estarão estudando disciplinas espirituais, oração, meditação, jejum, comunhão e adoração, amém? Toda sexta-feira às 20 horas temos a oração aqui na igreja, amém? Homens, mulheres, jovens, todos vocês estão convidados. Juniores, na Marcha para Jesus, dia 29/6. Eita, pode gritar. 29/6, às 9 horas, vão se encontrar aqui na porta da igreja, amém, juniores? Já passa o protetor, venha prevenido. E os adolescentes também? Ah, sim, calma, não cheguei lá. Solicitamos autorização dos pais, amém, papais? Que têm filhos juniores, tragam a sua autorização, em nome de Jesus. Banco de medicamentos. Como a gente tem avisado, a igreja possui um banco de medicamentos. Você que passou pelo médico, tem uma receita, traga. Quem sabe nós temos aqui e a igreja pode doar. Totalmente gratuito essa doação, desde que nós tenhamos aqui o medicamento, tá? Pode procurar a Simone ou a Ellen, tá bom? Projeto Bom Samaritano. Você que conhece ou tem alguém na família que sofre com dependência química, procure o Diácono Dinho. Todo mundo conhece o Diácono Dinho? Olha o Diácono Dinho lá atrás, ó. Glória a Deus. Departamento das Mãos Estendidas, contamos com a colaboração de todos os irmãos que abram seu coração e tragam as primícias para abençoar o seu próximo. Os diáconos Carlão e Andréia. Então tragam em nome de Jesus as primícias. Você que foi ao mercado e comprou algo
a mais, né? Ou de repente Deus tocou no teu coração, traga para abençoar a vida de outro irmão, em nome de Jesus. Acampamento IEC 2014. Uhul! Glória a Deus. Já estão abertas as inscrições. Esta semana, igreja, cai a segunda parcela do sítio, né, da reserva do sítio que nós fizemos. Então você que pode acertar hoje, procure a Fabiana, o Douglas, acerte, nem que você não consiga pagar toda, mas dê uma parte, porque a igreja não está em condições no momento de ajudar nas parcelas por causa da nossa reforma. Tá bom, igreja? Quem vai ao acampamento aí? Glória a Deus, eu também vou, em nome de Jesus. Então procure a Fabiana ou o Douglas ao final do culto, acerte, converse com ela. Se você não tiver, não tiver condições de ajudar nesta semana, fale, porque a gente precisa saber, tá bom? Cantina após o culto. Nós queremos mais uma vez agradecer aos visitantes, que Deus abençoe, que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus, tá? Obrigada pela tua presença. E eu quero chamar aqui à frente quem fez aniversário esta semana. Não? Ai, pensei que era você, Emily. Tem alguém que fez? Ô, pai do Paulinho, glória a Deus. Gustavo, tá lá embaixo? Tá fazendo hoje? Pede para alguém chamar, irmão, uma criança para chamar, vai receber a oração do pastor, amém. Cadê o Zé Domingos? Vem, Zé. Amém. Vem, Zé. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, líderes, acabou o culto rapidamente aqui na frente, tá? Obrigada, Deus abençoe. As irmãs então vão cantar, depois o pastor vai fazer a oração pelos aniversariantes e dar a bênção, amém? Irmãs, pode aguardar ali no cantinho, por favor, com o pastor.
Vem pra cá todo mundo, né? Amém? Estenda as suas mãos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos como igreja para agradecer por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido aos teus servos, na vida do seu Beraldo, da dona Cleusa, do José Domingos, do Flávio, da nossa irmã. Senhor, que o Senhor venha, Pai, com o teu poder e derrame sobre eles, Pai, bênçãos tais que eles não possam contar. Senhor, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem sustentado, e eu sei, Senhor, que o Senhor continuará sustentando. Coloca uma bênção especial na vida de cada um. Pai, nós te glorificamos e te agradecemos, porque o Senhor é o dono e o doador da vida. No nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Nome de... Amém. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. É o Gustavo que fez aniversário. O Gustavo fez aniversário, né, Gustavo? Estenda suas mãos para cá. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, o nosso Papai, e o Espírito Santo de Deus, na sua companhia divina, linda, esteja com você, igreja amada, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Semana de vitória em nome de Jesus.